A ideia aqui é que eu gosto muito de escrever histórias, contos. Por isso que eu gosto de escrever cartas. Então eu escrevo as minhas coisas e simplesmente as envio. E eu lembro que eu escrevia e deixava sempre uma carta em certo lugar. E sempre que eu passava lá para deixar uma outra carta, tinha uma outra carta, como se fosse uma resposta à minha carta. E eu nem ao menos tinha dado destino para elas. E elas estavam sendo correspondidas. Que incrível! Eu lembro de deixar essa carta e sempre que passava tinha um envelope amarelo. Nesse envelope amarelo tinha uma outra cartinha dentro dizendo: suas histórias são muito legais, acho muito interessante. Algum tipo de detalhe que eu contara sobre isso e a pessoa discernia sobre o que eu estava falando. Eu achava isso incrível. Então, para mim virou importante e necessário eu escrever cartas todos os dias. Todo santo dia. As cartas eram escritas simplesmente para que outra pessoa respondesse. Uma pessoa que eu nem sabia quem era. Então a importância deixou de ser em eu escrever e sim em ser correspondido por essa outra pessoa que escrevia de volta. Eu não sei até onde era um ponto de ego meu ou era simplesmente um calor de sentir ser correspondido por uma situação. E a cada dia mais e mais eu ia buscando mais e mais cartas, tendo uma proximidade infinda com essa pessoa que eu nem sabia quem era, que eu nunca nem vi. Mas ainda assim, eu tinha um grande afeto. Eu tenho um grande afeto. E como o número de cartas era gigantesco, eu gostava de dizer que eu tinha N cartas. N cartas aqui, N cartas ali. N cartas o tempo todo. Não era uma coisa de agora. Não foi uma história que eu contei um dia e acabou. Uma história que durou um mês, dois, três, quatro. Por um tempo, me ausentei das cartas. Sabe? Só porque não sei se faria mais sentido escrever. Mas ao mesmo tempo, e se eu escrevesse? Eu vi pra mim que estava muito mais importante escrever, porque a tal pessoa ia corresponder, do que escrever por escrever, que era o que eu fazia. Sei lá, o ponto de afeto que foi dado foi tão gostoso que parecia que eu queria aquilo o tempo todo, que era o que eu queria. Então as minhas histórias pararam de ser um pouco histórias e começaram a entrar num conto interpessoal, perguntando sobre essa pessoa, sobre se ela gostara das cartas, se ela gostava das histórias, querendo saber mais e mais e mais desse ser. Talvez isso tenha diminuído um pouco o calor das histórias que eram contadas. E as cartas que então eram me devolvidas, às vezes nem sempre chegavam. Então eu deixava a carta todos os dias e nem sempre todos os dias tinham respostas. E as respostas que tinham eram básicas, sim, claro, talvez. Mas aquilo parecia não ser saciável, parecia querer mais. Depois de ter um ponto de afeto, parece que nunca é o suficiente. E eu via que eu escrevia muito mais em busca daquela pessoa do que em busca de mim mesmo, que era o que se fazia antes. Talvez tenha ficado um pouco pessoal demais essas cartas. Talvez isso tenha afastado esse admirador ou simplesmente essa pessoa que lia. Não era mais tão interessante para ela ou para ele. E eu entendi. Eu entendo que eu perdi um pouco daquilo que eu tinha, que eu oferecia, quando essa pessoa se afeiçoou naquele momento comigo. Faz parte das pessoas, né? Em busca dessa pessoa, as cartas deixaram de ser as cartas que eu tinha e começaram a ser outros tipos de carta que já não eram mais minhas. Já era mais uma busca. E isso afastava a pessoa. Era meio que como se fosse uma carta de procura. E isso não bastava. Eu acho que nesse momento eu tinha ido longe demais. Tava buscando coisas e entendo situações que nem sequer foram plausíveis. Era apenas, vamos dizer assim,
inventadas de minha cabeça. Eu estava criando um conto, do meu próprio conto, com essa pessoa que eu nunca nem vi. Era um conto do conto do conto. Hoje eu conto isso mais suave. Embora sinta um pouco desses contos, um pouco da saudade. É imprescindível que esse ser não me tenha afetado e que me deixe essa saudade nessas N cartas que foram escritas. Mas eu entendo que eu perdi um pouco da situação inicial. A gente se afeta sem saber, né? Mas ainda escrevo. Ainda todo dia coloco uma carta no muro. Se a pessoa vai buscar, se ela vai trocar, eu não sei. Mas a sensação de sempre querer que essa pessoa leia ainda é gigantesca. Hoje eu só penso que espero que as histórias lhe façam bem. Que quem leia goste. Que se sinta bem. Que é isso. E acho que nunca devia ter ido mais do que isso além. Talvez em outro momento, talvez. Mas não nessas cartas. Nessas N cartas, acho que não. Nem sim e nem talvez.